separei foi um tema que tem a ver com a minha vida. Eu vou contar um pouco da história do que aconteceu comigo, né? E para dizer assim que eu acho, né, o test drive, já vou emitir minha opinião, mas eu também concordo com todas as opiniões que vieram depois. Né, todas as pessoas que escreveram lá, que deram, né, de alguma forma a sua experiência. Algumas pessoas falaram que o test drive tem que ser um namoro, né? Que o test drive não precisa ser necessariamente você morar junto com alguém. E aí, assim, o que acontece? Né? E eu gostei de todas as opiniões, porque eu acredito muito que cada experiência é única. Não tem essa de certo ou errado. Né? Então, para algumas pessoas, o test drive pode ser maravilhoso, porque é uma grande oportunidade de você conhecer quem você está do lado, convivendo diariamente. E às vezes, assim, eu já vi muito acontecer de, por exemplo, a pessoa, ela namora anos, né? Namora por anos e de repente ela começa já com a ideia de casamento, casa e quando casa se separa em pouquíssimo tempo. Já vi muito isso acontecer. E aí, por ver isso acontecer, eu comecei a achar que o namoro, ele é diferente de você morar junto. Eu tô falando isso pela minha experiência, tá? O namoro, você não tá convivendo ali dia a dia. Você se encontra, né, no final de semana ou se encontra algumas vezes na semana, mas não é todo dia. A convivência não é diária. Os hábitos da pessoa, geralmente você consegue ver em alguma viagem ou outra, mas o dia a dia mesmo, né? O que aquela pessoa faz por si, o que ela faz dentro da casa dela, quais são os hábitos que ela tem, tudo isso você só vai conhecer se você morar um tempo com a pessoa. E aí, assim, tem gente que coloca até a religião, né, como um fator determinante para poder assim, ter essa experiência já de fazer dar certo de cara, né? Tem muita gente que fala assim, hoje eu tenho conhecimento, né, dentro da minha religião que a gente consegue fazer dar certo da mesma forma, que a gente não precisa do test drive. Tem gente que pensa assim, e eu também não discordo. Acho que a pessoa, se ela acredita que o fazer dar certo, né, já de cara, formalizando, casando, se comprometendo, é a melhor opção, quem sou eu para dizer que tá errado? Não acho que esteja errado, mas eu quero contar um pouquinho da minha experiência. Bom, eu tenho um filho de 14 anos, né? Quando eu engravidei, foi uma gravidez, assim, inesperada, mas graças a Deus aconteceu, porque, né, hoje é a minha maior felicidade. E quando eu tive filho, né, o que aconteceu? Eu acabei indo morar junto com o pai do meu filho. E aí, nessa de morar junto, a gente conseguiu, assim, óbvio que eu já entrei no morar junto, né, pra dar certo, porque, afinal de contas, né, com o filho, a gente tem um comprometimento ainda maior. Mas foi no dia a dia ali, convivendo, né, todos os dias, que eu percebi muitas diferenças. Diferenças, assim, notórias do namoro pra convivência diária. Por quê? Duas pessoas com convivência, com educação completamente diferentes, né, com valores até parecidos, né, sempre em prol do bem, são duas pessoas do bem, mas com propósitos e uma forma de pensar muito diferente. Dani, mas você não percebeu isso no namoro? Não. Porque no namoro, principalmente um namoro que você não vê todo dia, que você vê só final de semana e uma vez na semana e olha lá, uma relação em que você, na verdade, tenta agradar, porque você não vê sempre, você não convive sempre, você não convive todo dia. Então, assim, você tenta agradar o tempo todo, você tenta dar a sua melhor versão, não só no início do namoro, mas assim, ao longo do namoro, se você não tem
um benefício de casamento, né? De estar junto, de morar junto. Se uma das partes não mora sozinha, né? Você acaba não percebendo certas atitudes do dia a dia. E foi aí que eu pensei, caramba, eu não tenho tanta vontade assim de formalizar. Mas por quê? Eu fiquei bastante tempo até, né, com o pai do meu filho. E eu fiquei bastante tempo, mas eu não senti que a gente tinha maturidade, realmente, e comprometimento suficiente um com o outro para que a gente quisesse realmente formalizar. Pelo menos eu falo da minha parte, né? Não foi exatamente assim da parte dele. E aí eu percebi que era mais fácil, então, ok, eu acho que tá na hora de terminar e eu quero ser feliz. Então facilitou na hora desse término. Ok, entrei também numa segunda relação que durou mais tempo, que também foi nesse esquema de morar junto e não de casamento formal em si. Eu tinha uma crença de que para você formalizar, você tinha que ter muita certeza. Ou seja, eu sou do tipo de pessoa que gosto de conviver, de entender de como é viver com aquela pessoa do dia a dia, como ela se comporta diante de algumas dificuldades, de alguns desafios da vida. E eu acredito que esse tempo de 1 ano é um ano primeiro de adaptação. Por quê? Porque quando você tá convivendo ali naquele primeiro ano, é o ano que você entende o outro. É o ano que você entende como o outro vive, como o outro se porta no dia a dia dele. Depois desse 1 ano, dessa adaptação, você já tá ali ajustado em algumas coisas. Você já sabe quais são as diferenças que você vai querer levar adiante e as que você não tolera. E aí entra a comunicação, para ver o que é possível de ser ajustado, de ser mudado e o que não é. Então, eu achei muito bacana, né, saber não só de mim, mas de outras pessoas que fizeram isso, que elas conseguiram realmente enxergar com quem elas estavam. E esse test drive acabou dando também a oportunidade, né, de algumas pessoas se livrarem de uns embustes, se livrarem realmente de situações que, se tivesse formalizado, ia ser um problema. Porque eu acredito que o formalizar, né, às vezes assim, você fazer eu não falo de união estável, né, porque eu acho que a união estável, tudo bem, pode servir também como um casamento, acho interessante, mas eu acho mais interessante quando você formaliza mesmo, coloca lá casamento, né? E aí você escolhe se você quer separação total de bens, se você quer comunhão de bens, se você faz o parcial, né? Que é daqui diante, tudo que a gente construir é nosso. Eu acho muito importante a gente ter essa noção de com quem a gente vai fazer isso. Né? Com quem a gente vai realmente querer construir alguma coisa daqui pra frente? Com quem a gente realmente vai se identificar para seguir esse caminho? E aí, quando você não tem essa oportunidade, você só tá lá namorando, você não tem esse convívio, você não tem esse conhecimento total. Eu atendendo várias pessoas, eu já entendi, até fazendo terapia de casal, algumas pessoas me relataram o seguinte, que enquanto tava namorando, era de um jeito, né? Parecia que tava tudo nas mil maravilhas. E quando começou a morar junto, começou a perceber algumas diferenças que passaram a incomodar demais. Só que a gente tem que ter também a nossa flexibilidade, a gente tem que ter também a nossa paciência de entender que todo relacionamento, ele vai ter os seus momentos de desafios, de dificuldades, de ajuste, que a pessoa ela pode ter costumes diferentes do seu, mas se não for nada grave, né, o ideal é que você realmente continue, que você passe por cima disso. Mas se for alguma coisa que te incomode tanto, a ponto de você não querer continuar, é a grande oportunidade de você terminar, né?
e nada ter que ser resolvido formalmente. Tipo, divisão de bens, né? Agora vamos ter que ver o que vai acontecer, né? Tudo isso eu acho que facilita, tá? Mas é claro que eu também vi as opiniões contrárias. Falo assim, ah, não, porque eu acho que o namoro é o tempo de maturação para você saber quem é a pessoa. Tudo bem, mas você não consegue ver como é que ela é no convívio dela. E é diferente. Eu acho diferente, por exemplo. Mas eu também admiro muito as pessoas que, né, que fazem tudo bonitinho, que começam a namorar, daqui a pouco ficam noivos, né, e começam a planejar, né, esse casamento, não chegam a fazer o test drive, mas caem de cabeça no casamento como um compromisso de fazer dar certo, né, independente do que acontecer no meio do caminho. Eu acho muito bonito, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O que eu percebi também em alguns discursos foi que você tem que fazer dar certo acima de qualquer coisa. E eu não acho que seja acima de qualquer coisa. Eu acredito que o fazer dar certo aqui é se, dentro dessa relação, há respeito às diferenças, respeito à sua individualidade, né? Se há realmente amor, há carinho. Porque o que a gente vê de relacionamento tóxico, né? De relacionamento ruim que se mantém justamente por conta, em nome, né? Em nome desse casamento, dessa instituição matrimonial que tem que ser para sempre. O que tem de gente que mantém, né, casamento mesmo infeliz, realmente, assim, ainda, né, há uma disparidade muito grande e as pessoas ainda se veem obrigadas a ficar juntos, mesmo não estando felizes. E eu acho errado. Eu acredito que você tem que estar numa relação em que você esteja feliz, que você esteja bem, que você esteja curtindo, respeitando o outro, que você realmente queira construir alguma coisa com aquela pessoa. Eu acredito muito nisso, sabe? Quando o relacionamento passa a ser tóxico, ou de repente você já não tem os mesmos planos que a pessoa, ou que de repente alguma coisa no meio do caminho mudou e a pessoa ela não tá conseguindo ser como ela era antes com você, e você também não tá conseguindo ser como você era antes com a pessoa, eu acho que você tem que rever, tem que avaliar. Não tô dizendo que assim, aconteceu isso, tem que separar. Não, não falo isso. Até porque eu acho que as pessoas também estão com pouca paciência hoje em dia, né? E aí quando acontece qualquer coisa, já vem na mente, então vou terminar, então vou separar, então vou sair de casa. E não é bem assim. A gente precisa de paciência. Se a gente quer que um relacionamento dê certo, as duas partes têm que querer muito. Por que eu falo querer muito? Porque a gente sabe que a convivência, ela não é fácil. Tem casamentos que são incríveis, né? Que você vê que as pessoas são totalmente leves e que são respeitosas e que, né, elas se devotam para o relacionamento, mas sem perder a individualidade. Elas conseguem realmente crescer juntos, eles vão para o mesmo lado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o relacionamento totalmente diferente. Eu vejo, assim, pessoas que correm uma pro lado, outra pro outro. E eu falo que quando a gente corre para um lado e o outro pro outro, a corda arrebenta. Isso é o que acontece quando você realmente não tem ideia de que você precisa construir e ter propósito e ter um objetivo em comum. Vocês precisam ter. Vejo também muitos casamentos, né, indo por água abaixo, por exemplo, quando vem o nascimento de um filho. Para muita gente, o filho une. Para outras pessoas, o filho separa. Por quê? Porque convivência diária. Gente, tem muitos desafios no dia a dia, com filho e sem filho. Né? Todo dia você acorda feliz e bem-humorada? Provavelmente não. E provavelmente o outro parceiro ou parceira também não.
Todo dia você acorda feliz, né? Cantando, querendo o amor acima de tudo? Claro que não. Vão ter dias que você vai ter que enfrentar, cada dia você vai ter um problema diferente. Cada fase do seu relacionamento você vai estar com alguma questão que você precisa resolver. Às vezes um desemprego, às vezes um trabalho que você não gosta, que você acaba levando toda aquela pressão para casa. Às vezes alguma coisa que está acontecendo ali dentro do relacionamento, a comunicação que não está fluindo. Né? Às vezes até o casal que mais se comunica bem tem algumas fases de comunicação que não tá batendo. E aí a gente tem que entender que quando o problema é esse tipo de problema, sabe? Que dos ajustes diários, quando o outro deixou a toalha em cima da cama, ou então deixa tudo espalhado no chão. Gente, quando o problema é esse, dá pra resolver. Quando os desafios são as coisas do dia a dia apenas, dá pra resolver. Mas quando a gente mora com alguém, a gente consegue ver além disso. E é claro que assim, é todo test drive que você faz que vai dar certo no final, o casamento? Também não. Até porque a vida, ela é cíclica. E a vida continua, os problemas continuam. As soluções também continuam. Tudo, né, na nossa vida vai passando. Quem imaginou que a gente ia ter, por exemplo, uma pandemia? Que a gente ia ficar quase 2 anos, né, sem poder se relacionar direito, sair, sem poder encostar muito nas pessoas, usando máscara. Quem ia imaginar isso? Imagina os relacionamentos passando por um momento como esse. Eu falo o seguinte, que quem rema junto continuou firme e forte. Né? Quem se respeita, quem realmente se ama, quem tá ali, sabe, pra realmente passar por qualquer coisa junto, se fortaleceu. Mas teve casal que não aguentou. Teve casal que se separou. Pô, o número de abusos dentro do relacionamento aumentou significativamente. Por quê? Porque as pessoas não souberam lidar nem consigo mesmo, né? E aí resolveram também descontar no outro. Porque não sabiam lidar nem com o que estavam sentindo, não conseguiam se autorregular. E aí como é que faz também pra ter paciência com o outro? Não tô falando dos casos de abuso físico, porque isso aí pra mim assim, não tem justificativa, não tem, né, nada vai justificar, né, um ato como esse. Mas vamos falar aqui das pessoas que não conseguiam ter paciência com o parceiro, com a parceira. Gente, se aconteceu isso agora, né, nesse período que a gente passou, imagina uma vida inteira de altos e baixos, de vários acontecimentos. A gente sabe que quando a gente casa, a gente acaba casando com a família junto, né? Então, assim, quantas pessoas não tem problema com sogra, com sogro, com cunhado, com cunhada? Quantas pessoas não colocam esse problema também pra dentro do casamento? O que eu acho errado. Eu acho que, assim, quando você... Aí é a minha visão de casamento, né? Eu acredito que quando você casa pra construir a sua família nuclear. E ela é indestrutível. A família normal, né? Tipo, a nossa família, pai, mãe, vão continuar ali, você vai continuar amando, vai continuar querendo bem, mas eles não se metem, eles não têm mais poder em relação à sua família que você está construindo. Então, assim, quem tem que resolver qualquer coisa é você e a pessoa. Né? Não tem que deixar ninguém se envolver. Então, isso é a minha visão de casamento. Eu até pouco tempo, realmente não tinha essa vontade de formalizar, por exemplo. Eu tinha algumas crenças limitantes em relação a isso. Por quê? Porque eu achava que era mais fácil realmente você conhecer, entender, e se não for aquela pessoa, você sai do relacionamento. Sim, sempre levei dessa forma, como uma forma de facilitar. Mas eu sabia também que em algum momento isso ia me bater, a vontade de ter essa formalização, de construir de verdade alguma coisa com alguém, que seria importante. E quando eu desfiz dessas crenças e comecei a perceber que quando é pra ser, vai ser,
de qualquer jeito, formalizando ou não, a certeza ainda ficou ainda maior. E aí, assim, pra mim valeu a pena. Por quê? Porque esse ano, por exemplo, que eu fiz esse test drive, não foi um ano, assim, estipulado. Eu vou ficar um ano fazendo test drive. Não foi bem assim. Mas a gente foi convivendo e eu fui vendo que tinham muitas diferenças, mas que elas podiam ser ajustadas. Que não era nada muito grave. Que os nossos valores eram parecidos. Que a gente tinha muita coisa em comum. Mas a gente não é igual. E a gente veio de educação muito diferente um do outro. Muito, muito mesmo. Assim, digamos que os costumes são tão diferentes, mas tão diferentes que eu cheguei a me questionar em algum momento. Mas quando eu comecei a morar junto, eu também entrei pensando que eu queria que desse certo. Não significa que você não tenha essa vontade, esse desejo e não mergulhe também de cabeça. Não significa. Significa que, assim, você vai conhecer, você vai ver se você tem certeza ou não, você se compromete e ao longo do casamento você vai ter que ter essa força de vontade, essa vontade de ficar junto. E os dois têm que ter essa vontade, não adianta ser um só. Não adianta ser só uma das partes. Porque eu falo que quando dois querem, né, acontece. Quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, os dois têm que querer. Não adianta só uma pessoa ter o amor pelos dois, né? Tipo assim, eu tenho amor suficiente por mim e por você. Não tem isso. Aqui a Mirella falou, eu morei junto antes do casamento, já noiva. E olha, e outra coisa também, uma coisa que eu queria até comentar aqui. Eu vi que muita gente respondeu assim, morei junto, mas não deu certo, né? Tipo assim, muita gente falou isso, morei junto, casei, mas não deu certo. Só conheci a pessoa também, e teve gente que falou que só conheceu a pessoa no momento de se separar. Mas eu vou falar, claro que deu certo. Deu certo sim, olha só, você ficou 7 anos casada, tá? 7 anos casada, teve filho, né? Construiu uma família, que vai ser assim, pra sempre vai ser uma família, porque o vínculo vai ser pra sempre, né? É o pai dos seus filhos. Você pode ter descoberto que de repente não é a melhor pessoa do mundo, mas assim, vamos combinar que deu certo? Porque o dar certo tem que ser pra sempre? Às vezes não. Eu conheço muitos casais que chegaram num momento de vida que se separaram amigos. Se gostando como amigos. E eu falo assim, deu certo, gente. Claro que deu certo. E por que eles se separaram? Porque eles estavam num momento de vida que cada um queria uma coisa diferente. Eles não estavam mais caminhando juntos. Eles queriam caminhar cada um para um lado. Eles já não queriam realmente ter esse mesmo objetivo. E tá errado? Se realmente eles não têm mais o mesmo objetivo, não estão mais correndo juntos, querem correr separados, por que não se separar no momento que tá bem? Pelo menos ficaram muito amigos até o final. E foi ótimo para os filhos. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que parar para avaliar o relacionamento. Principalmente eu, como terapeuta de casal, né? Eu falo isso. Eu atendo muitos casais, assim, que estão com problema de comunicação, sabe? Eu atendo muitos casais que vêm com problemas que são passíveis de mudança. Que basta eles quererem para mudar o tipo de comunicação que eles estão fazendo um com o outro. Porque a comunicação é muito importante, muito mesmo. Tudo que acontece, se não tá agradando um ao outro, tem que sentar, tem que parar e tem que conversar. Só que a forma de conversar também é uma questão. Porque quando a pessoa, na conversa, ela se torna resistente, eu já falei sobre comunicação no relacionamento aqui, já falei sobre isso com vocês, sobre essa questão de você causar resistência no outro, acontece muito. Às vezes você quer falar uma coisa, tá achando que tá falando super bonitinho, e na verdade você tá criando uma resistência enorme. Sentar e conversar é crucial para que o relacionamento seja realmente ajustado e você fique feliz, né? Enquanto o amor dure.
Um relacionamento, para ele ser bom, não basta ter só amor. A gente já sabe disso. Não basta ter só química, não basta, tá? Para realmente dar certo, o que você precisa fazer é querer que dê certo. Vamos ver aqui, que eu tô vendo que a Mirella tá falando aqui, vou entender aqui. Bom, aí tá, deu certo, ficamos 7 anos casados, deu ruim depois. Total, 13 anos juntos. Sim, vale morar junto antes. O início é lua de mel, delícia, os primeiros anos. Isso que aconteceu com a gente, mudou. Com filho fica mais desafiador o casamento. Fica, claro. Fizemos 1 ano de terapia de casal, não adiantou. O que tem que acabar, acaba. Concordo com você plenamente. Plenamente. Tem relacionamentos que vêm na nossa vida justamente assim pra gente aprender ou pra gente ensinar. Quando a gente não tem mais nada a aprender, não tem mais nada a ensinar e o amor simplesmente acaba, vocês não têm mais a mesma visão de futuro, eu acredito que cada um vai pro seu lado. E tudo bem se separar. O que eu não concordo, e aí tem uma amiga que acabou de entrar aqui que ela vai concordar comigo. Muita gente fala muito em batalhar, né, pro casamento dar certo, batalhar, tipo, eu até usei essa palavra outro dia, mas não foi nesse sentido, não. Eu acho que batalhar aqui é assim, se você quer que dê certo, o outro quer que dê certo, vocês se amam, né, as diferenças vocês podem ajustar dentro do relacionamento, dentro do convívio. Mas, quando a relação, de alguma forma, tá sendo tóxica pra você não tem que manter um casamento só porque precisa ser pra sempre. Só porque, em nome de uma religião, muitas vezes, né? Em nome de um Deus que não quer ver a gente infeliz, sabe? Então, eu acredito muito nesse olhar. O que tem que acabar, acaba. Mas também, assim, a gente tem que ter paciência pra não acabar por qualquer coisa. Então, a gente tem que ver os dois lados nesse caso. A Mirella botou assim, quando está somando, ótimo, né? Quando está diminuindo, acaba. Quando não tem mais respeito nem amor, enfim. Exatamente. Exatamente. Então, eu quis falar aqui, né, as palavras da minha amiga, né, da V&D. Ela entrou aqui, o Mundo de Afrodite. Ela tem, aliás, um Instagram muito legal, assim, que vale muito a pena vocês conhecerem, tá? Mundo de Afrodite. Fala muito sobre relacionamento. Acho bem interessante. Ela que é uma dançarina maravilhosa, terapeuta corporal. Vale a pena ver o Instagram dela. Ela fala muito sobre relacionamento. E pelo que eu vi, a opinião dela é justamente... Ela já fez test drive, mas ela acha que o test drive é no namoro. Né? Exatamente, ó, não é lutar para dar certo e se submeter a tudo, exatamente. O lutar aqui é você lutar, é você ter paciência. E pra mim, o lutar para um relacionamento seria você ter paciência, seria você ter respeito, né? E saber que se o outro quer e você quer também, tem coisas que são ajustáveis. Agora, quando não tá bom para uma das partes e quando tem alguém sofrendo nessa história, cara, tem que avaliar. Tem que avaliar. Às vezes, é claro que, assim, eu falo que tem muita gente que me procura na terapia de casal por um problema pontual, que você vê que as coisas começaram a desandar, né, porque eles, de repente, pararam de ter paciência um com o outro. E aí, quando você vai entender, né, melhor, a fundo, cada situação, você vê que o problema é comunicação. Ou uma linguagem de amor diferente, onde um não se sente amado de alguma forma, porque a pessoa, o outro, o parceiro, não faz não tem a mesma linguagem de amor que ele ou que ela. Eu vejo isso acontecer demais, né? Tipo, linguagens do amor diferentes. Aí uma é atos de serviço, a outra é palavras de afirmação. E aí um não demonstra o amor pro outro da forma que o outro gosta de sentir, e sim da forma que gosta de receber. E aí quando você vê o casal assim que se ama, mas que não se compreende. Nossa, o que tem de casal que chega com essa queixa?
Vamos ver o que ela botou. Pois é, uso muitas palavras ajuste e lapidação para não dar confusão na interpretação. Exatamente. E casamento tem altos e baixos e crises. Mas quando a crise não acaba, já era. A crise já estava por 2 anos e cada vez pior. Você sabe que outro dia eu tava falando sobre isso, né? Teve uma cliente minha que falou assim, eu tô na crise dos 7 anos. Gente, não tem crise dos 7 anos. Porque tem a crise dos 7 anos, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Cara, todo mundo já fala de crise de vários anos. Não é uma crise específica de um determinado tempo de convivência. A crise, ela se instala de acordo com o que você permite que atinja ali o teu relacionamento. A crise, ela vem quando as pessoas não estão se comunicando. A crise vem quando as pessoas não estão se compreendendo. Sabe? Então, a crise, né, ela geralmente, ou quando uma das partes, de repente, não tem mais interesse na outra. Aí começa a crise. Só que tem crise que é passível de mudança. E você consegue realmente reestruturar ali aquela família. Mas tem crise que não. Que começou, aflorou, mostrou quem é ali cada um, o que cada um quer de verdade naquele momento. E aí decidiu-se, então vamos separar. E às vezes é até melhor separar. Você sabe que tem gente que procura terapia de casal até para fazer uma separação bacana? Para que a separação não seja nociva. Não seja nociva nem para as partes, nem para os filhos. Eu acho tão legal isso. É claro que tem gente que entra com o intuito de separar e depois fica junto. E tem gente que entra no intuito de ficar junto e acaba se separando. Tem de tudo, tem de tudo. Por isso que eu amo tanto essa área, porque você sabe que você clareia o que está acontecendo ali, e se tem amor de verdade e ainda tem respeito, as pessoas, elas seguem o caminho. Elas fazem o que tem que fazer. Elas aceitam o desafio. E aí, com certeza, se estruturam muito mais dentro do relacionamento. A maior parte dos problemas de relacionamento vem da não compreensão e falta de respeito sobre o jeito do outro funcionar. Sim. E essa coisa da não compreensão tem muito a ver também com a falta de comunicação, com a comunicação falha, a comunicação resistente um com o outro, né? As pessoas, elas usam palavras que fazem o outro resistir, e aí começa uma implicância assim mútua que você não entende de onde veio, e quando você vê que é problema de comunicação. A não compreensão de um outro gostar de uma coisa, você não gostar da mesma coisa que o outro gosta, e aí você, ao invés de aceitar, você critica, você joga na cara, né? Então, assim, tem muita gente que vem aí com essas queixas, eu falo, tá, e tudo bem, né? Se a pessoa gosta de fazer tal coisa, tudo bem, deixa ela fazer tal coisa. Por que tá te incomodando tanto? E aí, quando você vê, sempre tem um fundo, né? A fala das pessoas sempre tem um fundo emocional, né? A fala da pessoa sempre tem... Oi, Ana, tudo bem? A fala da pessoa sempre esconde ali um discurso, né? Uma emoção, um sentimento por trás daquela fala. Às vezes é ciúme, às vezes é se sentir menosprezado de alguma forma, não entender o que o outro tá falando, fazendo, sempre vendo intenção no outro, sabe? Quando a gente vê a má intenção no outro. Cara, se a gente parar pra pensar assim, eu vejo que dentro do relacionamento que tá em crise, as pessoas vão fazer, porque ela pensa dessa forma, ela diz que eu sou assim, ela acha que eu sou desse jeito, assim, assado, e às vezes o outro nem falou nada disso. Mas a gente sempre coloca uma intenção na palavra do outro. E a intenção não é exatamente a que a gente pensa que tá acontecendo ali naquele momento. Então, engraçado, né, que esse assunto a gente vai viajando, vai indo lá, vai indo lá nas profundezas do casamento. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: tá errado ou tá certo fazer test drive? De jeito nenhum. Você faz o que você quiser da sua vida. Inclusive, se pra você é importante mergulhar de cara no casamento, né, só tendo a experiência aí do namoro, do noivado, né, de uma convivência não diária, mas uma convivência
eventual e ainda assim você acha que vale a pena, vá e faça. Agora, fez, casou, formalizou, viu que a pessoa não era bem aquilo que você imaginava, viu que os problemas são realmente problemas sérios e importantes pra você, não mantenha o casamento só porque você acha que tem que ser pra sempre. Seja feliz. Se você não estiver sendo feliz, tem que pensar, tem que repensar, tem que avaliar. Avaliar o que é seu e o que é do outro, tá? Agora, tem a oportunidade de fazer um test drive? Quer conhecer antes pra depois tomar a decisão, mas avisando pro outro que você tem vontade de casar, pra depois não vir com essa de que a gente já tá casado, tá tudo certo assim. Não é bem assim não. Você tem que dizer qual é a sua vontade. Faça. Pra mim valeu a pena. Pra mim valeu muito a pena. Foi um ano de muito ajuste. Até entender que, ok, as diferenças agora eu consigo levar adiante. E eu sei que com o tempo podem me irritar muito, mas vale a pena porque não é nada grave. Entendeu? Bom, vamos lá. Eu fui do céu ao inferno. Ele me fazia sentir culpada pelo fim do casamento. Se tornou uma relação abusiva, violência emocional e moral. E aí você tem que sair fora mesmo. Porque quando chega nesse ponto, não tem como você ficar. A sua saúde mental vai embora. E aí você passa a ser nociva para si mesma e para as outras pessoas que estão em volta, inclusive para os filhos. Então, assim, não dá para cair nessa, sabe? Uma relação, ela acaba não é por causa de uma pessoa. Geralmente tem um pouco de cada um. Querendo ou não, tem um pouco de cada um. Né? Uma relação para dar certo, como eu já falei, ela precisa ter respeito, precisa ter amor, admiração. Quando isso vai embora, não tem o que sobra. Aí é melhor você seguir em frente, viver uma vida nova, feliz, né? Se renovar, casar de novo. Quem disse que não pode? Claro que pode. Algumas pessoas, né, que levam a sério, assim, tem algumas religiões que não permitem isso, né? Tanto que você não pode casar novamente, fazer a cerimônia religiosa e tudo mais. Eu sei disso. Mas aí você tem que pensar, o que a crença que vocês têm, não importa, o Deus que vocês acreditem, tá? É importante acreditar em algum ser maior, pelo menos. Mas você acha que ele realmente, assim, ficaria bem em ver você infeliz numa relação ruim e tóxica? Muito difícil. E você acha que você não pode ter a oportunidade de ser feliz novamente? Claro que pode. E pode casar de novo. Talvez não com uma cerimônia religiosa novamente, mas do jeito que você quiser. Com o seu significado, com o seu amor. E com a vontade que os dois têm de fazer dar certo. Então, não tem certo e errado. Eu vi nas respostas, né? Eu achei muito legal. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no post que eu fiz ontem, que eu botei algumas respostas. Não botei todas, mas eu coloquei algumas que eu achei, assim, bem pertinentes. De pessoas que fizeram e não deram certo e não deu certo. Porque, sim, gente, você pode fazer ou não e não dá certo, tá? Pessoas que fizeram, se arrependeram e viram que fariam diferente, né? Se tivesse, enfim, conhecido mais a religião. Teve gente que respondeu que fez e deu super certo, que já tá em anos de casamento. Então, assim, você entende que cada um tem a sua história? Deus é amor, exatamente. Deus é amor. E assim, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua vida. Cada um tem as suas escolhas. E que as escolhas sejam maravilhosas. A nossa opinião é só uma opinião. Ela não é o certo ou o errado. É só uma opinião. É só um ponto de ver a vida. Não é uma forma de ver. É só uma visão. Então, assim, quando vocês tomarem consciência disso, vocês vão ver que a felicidade, ela vai perdurar por muito tempo. Porque você tem que ser feliz independente de você estar numa relação ou não. É claro que, assim, se você não tá conseguindo mais, né, aquela sua essência da sua felicidade, porque de alguma forma a outra pessoa, ela tá podando isso, cortando isso da sua vida, é o momento de você sair.
não fica numa relação que não é boa pra você. Não fica. Então, assim, pra que existe terapia de casal? Pra tentar consertar o que não tá dando certo. E às vezes vai consertar sim, até fazendo a pessoa se separar, mas de uma forma correta, com amizade, com amor, com carinho, com respeito. Então, assim, tem dúvida em relação a isso? Né? Casou, tá na dúvida, viu que não era bem aquilo, algumas coisas aconteceram, não tá entendendo o que tá acontecendo. Gente, procura terapia de casal. Eu sou terapeuta de casal, não tô falando só porque eu sou terapeuta de casal, mas porque eu já vi muitos casais saírem, assim, muito bem sucedidos, né, da terapia. E já vi também muitos casais se separando muito bem também. E também já vi casais que não chegaram nem à terceira sessão e chutaram balde. Então, assim, tem de tudo. Mas a maioria realmente conseguiu atingir o sucesso. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa no direct, vai lá, comenta os meus stories, comenta lá também os posts. O post que eu fiz ontem com todas as opiniões, coloca lá a opinião de vocês. Isso é super importante, inclusive, para que vocês me ajudem com o engajamento, porque o Instagram tá muito difícil ultimamente, realmente, de você alcançar, sabe? Tá cada vez mais complicado você conseguir alcançar mais pessoas. Então, compartilhem, deem sua opinião, sabe? Curtam. Se não gostarem do post também, dá opinião contra, não tem problema. Eu gosto muito de ouvir vocês, tá? E qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem contar comigo. Quem precisar, né, de uma terapia de casal, ou conheço um casal que tá precisando muito, não sei o que. Cara, pode indicar. No link da bio tem lá, é só acessar que você consegue falar, marcar, né? Óbvio, se tiver hora disponível. Hoje eu tô um pouquinho restrita de horário, vou ser bem sincera com vocês, mas ainda tem alguma coisa que eu preciso, que eu coloquei uma meta aí que eu vou dar uma encaixada melhor, vou ajustar tudo e ainda vai ter espaço pra mais alguém, mas tá restrito. Então, assim, se vocês quiserem também, mandem esse conteúdo para as pessoas que vocês, né, acham que precisam ouvir isso. Eu vou colocar esse conteúdo no YouTube na semana que vem, na quarta-feira que vem. Então, não vai ficar gravada hoje, mas vai ficar na quarta-feira que vem. E aí vocês podem comentar o que vocês quiserem e emitir a opinião de vocês lá também, tá bom? Muito obrigada. Um beijo.